Nesse bloco eu converso com o deputado federal Paulo Ramos, do PDT. Deputado, a surpresa foi a publicação do Diário Oficial do mandado de injunção pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. O que representa esse mandado de injunção e o que levou o presidente a publicar esse mandado de injunção? Para quem não sabe, o que é o mandado de injunção? Deixa eu lhe dizer, a Constituição de 88 criou o mandado de injunção, que significa você... Que o senhor era constituinte. Entender que algo, uma decisão judicial, é inconstitucional, afronta a Constituição, então tem o mandado de injunção. Eu não acredito que qualquer tentativa hoje de reversão do resultado da eleição, qualquer tentativa será exitosa. Mesmo com as manifestações. Depois eu vou chegar nas manifestações. Por quê? Porque a quem é dirigido o mandado de injunção? Quem é que tem que decidir um mandado de injunção? É o próprio Poder Judiciário. E o Poder Judiciário está em que posição em relação ao processo eleitoral? Qual é a posição unânime do Tribunal Superior Eleitoral? Porque a posição é unânime. No Supremo Tribunal Federal, pode não ter a unanimidade, mas em 11 ministros, 9 estão numa posição clara em defesa da Constituição, mas em defesa também do resultado. Mas o mandado de injunção não é um questionamento junto ao Judiciário para que o Judiciário, através do Supremo Tribunal Federal, possa dizer, bom, nós somos responsáveis pelo guardião da Constituição, que na verdade tem muitas coisas inconstitucionais por aí, né? O Supremo tomou decisões aí, né? A segunda instância foi uma, não é isso? 5, 6 vezes. Nós temos uma situação, que eu digo assim, de insegurança jurídica. Insegurança. Porque o mesmo Supremo Tribunal Federal, que passou a recuperar o entendimento, que fazia parte, vou dizer assim, da cultura jurídica do nosso país, que o trânsito em julgado só transitaria em julgado, terminados todos os recursos. Na área criminal que nós estamos falando. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Sem mais recurso. Então, transitou em julgado quando não há mais recurso. O Supremo Tribunal Federal, num determinado momento histórico, por mais vezes do que uma passou a entender, não é isso? Que a sentença penal condenatória transitaria em julgado a partir da decisão da segunda instância. E isto foi que inviabilizou a candidatura do ex-presidente Lula, em 2018. E ele foi preso, porque houve um entendimento, por esta decisão do Supremo, contrariando o entendimento continuado em relação ao que era trânsito em julgado, e aí o Lula foi preso. O mesmo Supremo Tribunal Federal, praticamente com a mesma composição, em outro momento histórico, entendeu que deveria voltar ao entendimento anterior. E sempre por um voto de diferença. 6-5. É 6-5. Não é isso? A situação no nosso país é tão preocupante que na própria disputa presidencial, um dos temas em discussão era a indicação de ministros do Supremo. O próximo presidente vai indicar 2, vai indicar 3. E começaram a fazer contas, né? Quantos fulano vai ter
Se for eleito, quantos Beltrano vai ter? Quem vai se aposentar? E aí, isso causa uma situação muito interessante. Só a parte do deputado. E os ministros, né? Por detrás dos panos, assim, não, para minha cadeira seria interessante. O que é isso? O ministro não indica nada. Não é isso? Eu vejo tudo isso até com muita preocupação. Porque eu não integro nenhuma corrente que entenda que a decisão judicial só é válida quando contempla aquilo que eu entendo que é o melhor para a minha corrente política. É verdade. Eu não integro. Porque as conveniências. É isto. Quando houve o entendimento de que o trânsito em julgado da sentença penal condenatória se dava a partir da segunda instância, eu já estava com mandato de deputado federal. Fui contrário. Eu estava como deputado estadual. Fui contrário. Eu entendia que se houvesse recurso, a justiça tem que ser mais ágil. A justiça, porque quando entra com recurso, pode de plano o juiz entender que aquele recurso é descabido, pô. Rejeita. De ofício. Não acolhe. De ofício. Então, a justiça é que é morosa. E depois, houve uma emenda constitucional que tramitando no Congresso Nacional, e eu já estava lá como deputado federal, para que fosse constitucionalizado o trânsito em julgado a partir da segunda instância. E por que não passou? Era uma PEC. Por que não passou essa PEC? Porque nessa PEC, além da área penal, foram incluídas outras áreas. Claro. O senhor tinha falado sobre isso. Por coerência. Por que na Justiça do Trabalho também não encerra na segunda instância? Por que em cada ramo do direito também não encerrava na segunda instância? Então, quando colocou tudo, outros interesses, outras paixões que não são tão explicitadas, não tão republicanas, né? Passaram a... Então, a emenda não andou. Agora, deputado, como é que as pessoas podem entender que não vivem no mundo da política ou no mundo jurídico, que por 4 vezes o Supremo Tribunal Federal vota, não é? E depois tem uma decisão e o juiz depois, o ministro, muda de voto? Como é que muda de voto? Se ele é guardião da Constituição, é constitucional ou não é constitucional? Ele não tem, o meu entendimento, não tem entendimento. O entendimento é da Carta Magna. Existe uma prerrogativa da magistratura, que é o livre convencimento. Do arrependimento eficaz. Não, convencimento. Que você pode, em determinado momento, ter uma visão e depois outros argumentos em outras situações concretas, levando você a rever a sua posição. A quem possa interessar, quem possa interessar a decisão. Vamos pegar nominalmente um ministro que agora integra o universo dos odiados por determinada corrente política, Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes foi o ministro que deu a liminar impedindo o ex-presidente Lula de assumir um ministério no governo Dilma. Foi uma intervenção... Que era para ter fórum privilegiado. Porque ele assumindo o ministério, ele sairia da primeira instância. E ele deu a liminar. Naquele momento, quem era contra o Lula, aplaudiu. Quando chegou na etapa seguinte, quando mesmo Gilmar Mendes entende que a partir da segunda instância ainda não transitava em julgado, virou o odiado. Agora... O odiado. Então eu digo o seguinte: não tem o povo brasileiro, os partidos políticos, não tem conseguido resolver as suas divergências a partir da política. Todos
todos, sem exceção, buscam o Poder Judiciário, buscam o Supremo Tribunal Federal. E aí o Supremo Tribunal Federal tem que decidir. Agora, até por umas questões. Agora, deputado. Então nós estamos diante de uma situação em que há um enfrentamento em relação ao resultado da eleição. Institucionalmente, os caminhos são definidos na Constituição. É verdade. Então, não adianta dizer assim, eu vou pedir a intervenção do Exército. Quando fala intervenção do Exército, está falando de intervenção das Forças Armadas. Muito bem. Isso só será possível se houver um golpe de Estado. As Forças Armadas, o alto comando das Forças Armadas, tem essa disposição de dar um golpe? Não se sabe. Até agora. A nota oficial que eles subscreveram rejeita isso. Deputado, deixa. Eu digo assim, aquilo ali é sincero. Meu querido irmão, a nota foi uma nota que tentou afastar as manifestações da porta dos quartéis, remetendo para o Congresso Nacional. Então eu digo assim, agora estão aí. O movimento diminuiu muito de força. Eu não digo a presença na porta dos quartéis. Eu digo o fechamento de rodovias. Mas já em Mato Grosso ainda tem um foco grande, é no Acre. Quem tem a responsabilidade na manutenção da ordem pública é o Poder Executivo. É o Poder Executivo. Se é em área estadual, governador do Estado. Se é nas estradas federais, por exemplo, cabe ao governo federal. Essas manifestações estão colocando em xeque a autoridade do presidente da República nas estradas federais, que cabe a ele, agora mesmo, em função da insistência, o próprio Procurador-Geral da República está fazendo uma reunião para decidir. Porque em determinado momento, concordando ou não, ficou evidente que havia uma certa leniência a partir da Polícia Rodoviária Federal. Em alguns focos, até apoio. E aí foi por isto que o ministro Alexandre de Moraes, aí o pessoal diz assim, mas ele ultrapassou os limites da competência. Ele decidiu que as polícias, os governos estaduais estavam autorizados a agir, inclusive nas estradas federais, com a Polícia Civil e com a Polícia Militar. Ele disse para quê? Para superar uma suposição, com base aí também, com a certeza de muitos, de que havia uma, não vou usar a palavra cumplicidade, mas um apoio Agora, deputado, do governo federal para fortalecer as manifestações. Agora, deputado, eu levantar uma questão aqui para o senhor. Anterioridade da lei é um preceito constitucional. Claro. A lei eleitoral não pode ser alterada no exercício no ano eleitoral. Então, tudo tem que ser antes. O ministro Alexandre de Moraes, como presidente do TSE, alterou, não é? Alterou monocraticamente, ele, através de as regras da fiscalização e ele mesmo se dando poder para ele resolver. Isso é inconstitucional, deputado. Primeiro nós estamos... No período eleitoral é nós temos duas questões distintas que devem ser consideradas. Eu falei da PEC da segunda instância, se aplica aqui. A lei diz, não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem a prévia combinação legal. Crime. Então, da área criminal. Não estamos tratando da área administrativa, estamos tratando da área penal. Tanto que você faz leis que buscam coisas do passado na administração. Então, preciso baixar a bola. O que aconteceu? Quem
quem decidiu deferir ao Supremo Tribunal Federal competência para determinada investigação que ficou sob a responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes foi o ministro Dias Toffoli, quando presidia o Supremo. Essa investigação de fake news, isso tudo. Por quê? Porque ele interpretou o regimento interno do Supremo, que dizia que nos casos de crimes cometidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal, cabia a investigação ao Supremo. Veio a discussão do papel do Ministério Público, que está aí na discussão. Mas ele entendeu isto. E esta investigação vem rolando até hoje sem conclusão. Alguém pode dizer, mas essa investigação está servindo de base para outras práticas. Aí cada um vai interpretando. A grande questão é que, em última instância, em última análise, há procedimentos que estão afrontando a Constituição. Eu digo assim, tem direito à manifestação? Tem. Tem direito. É livre. Nós não podemos ter um país de mansos, porra. Agora, a manifestação... Deitado eternamente em braços presos. Eu digo isso. Que nem agora, diz o hino. Quem faz manifestação e comete crimes na manifestação, responda pelos crimes que cometeu. Aí diz assim, não pode fechar estrada que tem o direito de ir e vir. Qualquer movimento coletivo de grande expressão tem reflexos, pô. Então, um movimento grande de fechar estradas, lá não tem... o remédio não chegou, o gênero perecível apodreceu. Isso é com a sociedade. Tem que estar preparada para suportar essas consequências, mas para exigir também a responsabilização. Que eu cito exemplos, deixa eu dizer. Eu cito um exemplo quando os mata-mosquitos, os agentes de endemias, foram demitidos no governo Fernando Henrique Cardoso pelo ministro da Saúde, José Serra, fizeram um movimento para recuperar o posto de trabalho. Fecharam a ponte Rio-Niterói, fizeram vários movimentos. Agora, estavam legitimados para fazer o movimento? Todos estão. Qualquer que seja a reivindicação. Agora, quando a reivindicação é um ilícito, você não pode fazer uma manifestação para o fulano matar o Beltrano. Agora, você fazer uma manifestação para pedir a intervenção militar, no pedido já tem um ilícito, já tem uma inconstitucionalidade. É assim que está sendo interpretado. Agora, quando fecha vias, fechando as vias, causa-se, então, quando faz só no lugar. Eu vi manifestação na estrada, que quando o sinal abria, aliás, eu cansei de participar de movimento assim. Quando o presidente da República foi à televisão de camisa polo para dizer, para pedir, para desobstruir as estradas, pressionado que foi pelo agronegócio, pelo prejuízo que estava sendo causado, ele disse o seguinte, quem faz isso é a esquerda. E é verdade. Quem faz isso é a esquerda. Mas reivindicando o quê? E quando tem excesso, e mais, e a polícia vai para desobstruir, joga bomba de larga, dá porrada para desobstruir. Mas só aqui no Brasil? Não. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Na França, lá, porrada comeu. Na Inglaterra, os caminhoneiros trancaram a Inglaterra. Na França, quando o presidente Macron mandou uma mensagem que contrariava a empregabilidade dos jovens, ou na aposentadoria dos idosos, não só movimentos os mais expressivos, quebraram tudo. Quebraram tudo. E foi responsabilizado. Mas isso não ocorreu aqui no Brasil. Mas eu estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo que não dá para ter um país de mansos. Agora, aquilo que reivindica é que é o mérito. Agora, mesmo sendo uma reivindicação lícita, constitucional, os excessos, vai ser responsabilizado. Não é só em relação às manifestações de hoje, você pediu intervalo. Em relação ao resultado da eleição. É que o que está sendo pedido
contraria a norma. Agora, além disso, ainda tem outras práticas em torno. Então, de repente, o que acontece? O ministro Alexandre de Moraes, num certo sentido, ele está contribuindo para preencher uma lacuna, que é a omissão do Poder Executivo. Mas o processo eleitoral ainda não está concluído. Já tem que ter a diplomação dos eleitos para depois ter a posse. Até a próxima, deputado. Vamos lá. Um abraço a todos. Intervalo comercial, conversei com o deputado federal Paulo Ramos.